Já julgamos os processos esta pauta. Passaremos agora, seguindo o roteiro, aos julgamentos dos processos de pauta, nos quais há solicitação de sustentação oral. O primeiro deles, pela ordem, é o que repousa no item 2 do relatório. Item 2 dos processos de pauta. Sim. Pode ser. A desembargadora Silvia pede a palavra para se manifestar acerca de um processo de pauta no qual ela é relatora. Pois não, desembargadora? Pronto, Excelência. Eu gostaria de pedir a retirada de pauta ou o adiamento, se for possível, do processo número 107 da pauta. O 107 da pauta. Pela seguinte razão, a advogada pediu a sustentação oral no próprio processo, mas não o fez através de e-mail institucional. Então, eu estou requerendo a retirada de pauta desse processo ou o adiamento. Perfeito. Eu sugiro, no caso, o adiamento, que significaria a retirada de mesa e não de pauta, né? Então, a retirada porque de aí mesa, ele fica para a próxima sessão de julgamento. Seria o ideal. Isso. Agradeço. Muito bem. Então, qual é o número, por gentileza, do roteiro, desembargadora? 107. Então, a secretaria já anota aqui, né? 201, 013 e 23. Que o item 107, já de antemão, fica adiado o seu julgamento, porque a pedido da relatora, atendendo à solicitação da advogada, do recorrente, pede a sua retirada de mesa do processo. Muito bem, então temos o item 2, com o pedido de sustentação oral, refere-se ao mandado de segurança de número 639129, dígito 52.2022.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante, Sumitomo Chemical Brasil, Indústria Química S.A., impetrado, juiz de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Maracanaú, sob relatoria do eminente desembargador Francisco Carneiro Lima, a quem concedo a palavra. Excelência, o advogado compareceu? Sim, o doutor João Daniel Rassi, advogado da impetrante, encontra-se presente. Então, eu gostaria de Vossa Excelência indagasse se as partes dispensam a leitura do relatório. Me reporto a Sua Excelência, o doutor João Daniel Rassi, bem como ao Ministério Público, para saber se estão de acordo com a dispensa do relatório, haja vista tratar-se de processo objeto de votação através do voto provisório, portanto, de conhecimento da turma julgadora. De acordo, Excelência. Excelência, obrigado. Doutor Daniel, não consegui ouvi-lo. Só de acordo, Excelência. Pois não. Muito obrigado. Sendo assim, passamos já imediatamente à sustentação oral, concedendo a palavra ao doutor João Daniel Rassi, que fará uso da palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Para as iniciais, de cumprimentar Vossa Excelência, desembargador Mário, parente do que preside essa corrida, primeira queda criminal do Grande Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e que também compõe a turma julgadora desse presente mandato de segurança. As minhas saudações a Vossa Excelência. E os meus cumprimentos e saudações também ao relator desse mandato de segurança, o desembargador Francisco Carneiro Lima, dizendo da satisfação novamente de comparecer perante uma sessão solene de julgamento de um caso do Tribunal de Justiça do Ceará, e que Vossa Excelência relatou. Cumprimento, por fim, e que também faz parte dessa turma
dessa turma julgadora, a desembargadora Silvia Soares, todos com quem tivemos oportunidade de despachar os memoriais e que disponibilizaram tempo na agenda, conseguiram ter um tempo para que pudesse ouvir a defesa nos termos regimentais. Então, muito obrigado. Por fim, o nosso procurador de justiça, Sua Excelência, o Domínio Sábio de Freitas Amorim, que reencontramos também um julgamento nesse Elegio Tribunal de Justiça. O caso de mandato de segurança que foi impetrado pela empresa Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química, atual denominação da empresa, e que anteriormente era denominada Infarto Indústria Química e Farmacêutica S.A. Empresa esta situada na cidade de Maracanãú, no estado do Ceará, e produz uma atividade voltada a produtos químicos. O que chama a atenção nesse caso é que a integrante ela foi denunciada pelo crime do artigo 54, inciso 5 da Lei 9.605, a Lei dos Crimes Ambientais, porque, segundo consta na exordial acusatória, teria ela, pessoa jurídica, tido uma conduta omissiva, friso, uma conduta omissiva, me parece que teria causado dano ambiental consistente em lançamento de efluentes líquidos em desacordo com os parâmetros da portaria 54 da SEMAS. Esses fatos, o que a materialidade do qual se baseia esse exordial acusatório são dois documentos que foram frutos de uma fiscalização na SEMAS, no local, na sede da empresa em Maracanãú. Um dos documentos é o relatório técnico 1927 de 2009 da COPAN, está preso 1718 dos autos, e a denúncia também se fundamenta por materialidade o laudo número 706 de 2009, e esses dois documentos, segundo a denúncia, trazem prova de que a amostra colhida naquele momento da observação da SEMAS estaria fora dos parâmetros da portaria que regulamenta a matéria da portaria 154/02 da SEMAS. Eu chamo a atenção que todos os documentos fazem referência a uma colheita da amostra, com base na qual se chegou a essa conclusão, na colheita dessa amostra, na saída, aspas, na saída da ETE, da Estação de Tratamento de Efluentes, para o FLAC, antiga do FLAC, hoje Sumitomo. Então, a denúncia ela se baseia nesses termos. E as teses do mandato de segurança, esse é muito objetivo, são duas. Uma diz respeito, com todo respeito, à inépcia dessa denúncia ou à inépcia dessa exordial acusatória. E a outra tese desse mandato de segurança diz respeito à ausência de justa causa. Em relação à primeira tese, a inépcia da denúncia, pode se dividir em dois aspectos. Primeiro, a ausência de fato típico, ou a ausência da descrição de fato típico. E para ser muito objetivo, o tipo penal relacionado ao artigo 54, inciso 5, ele pune a conduta de uma forma muito clara de lançamento de substâncias que podem causar poluição. Essa é a descrição típica. E, obviamente, esses elementos deveriam estar fora do padrão. Sem entrar em análise eleitoral, apenas uma postura olhando a denúncia e o que ela descreveu, certo é que não houve lançamento de qualquer tipo de produto. Situação que vai intervenir as alimentares típicas. Isso porque, como se sabe, a estação de tratamento de efluentes ela tem várias etapas. E na etapa em que foi feita a colheita da amostra,
é justamente a última dessas etapas de tratamento, ou seja, a amostra colhida tinha um elemento que estava sendo tratado e iria ser verificado se estava em condições de ser lançado ou não. E não sendo, seria incinerado. Então, essa conclusão que se tem não diz respeito ao mérito da ação, ela se extrai da própria descrição da área de acusatória, que faz referência a esses dois documentos que eu fiz menção a Vossa Excelência, o relatório técnico e o laudo de número 706. Esses dois documentos falam que a amostra foi colhida na saída da estação de tratamento de efluentes da UFAM. A saída é uma etapa do lançamento, nunca houve lançamento de efluentes. Esse ponto me chama a atenção. Eu dizia, em relação aos temas do mandado de segurança, uma diz respeito à inépcia, outra justa causa. Em relação à inépcia, há um argumento sobre a ausência de descrição do combustível e a segunda, a ausência de descrição da conduta nos termos do artigo 3º da Lei dos Cruzamentos, mas, como se sabe, e isso já é muito discutido no artigo 3º, essa responsabilidade penal da pessoa jurídica, e desde que surgiu a lei, houve um debate que evoluiu e amadureceu se essa responsabilidade seria objetiva, ou se ela teria requisitos, e a gente, dentro dessa discussão, chegou-se à conclusão hoje pacífica, inclusive, a iniciativa uma das primeiras estudiosos do direito criminal ambiental, a professora Esther Ferreira, a professora da Faculdade de Direito, e que se sustenta no artigo 3º. Ele possuía dois requisitos que deveriam constar na denúncia, nos termos do artigo 41, porque não se tratava de responsabilidade objetiva, e, ausente esses dois requisitos, haveria uma evidente inépcia. E nesse caso específico, a inépcia se dá pela ausência de descrição da conduta homicida, no artigo 3º, parágrafo 2º. A omissão penalmente relevante, nos termos do artigo 13, também deve ser descrita. Nesse caso, a denúncia tem uma referência genérica para imputar a pessoa jurídica a responsabilidade do artigo 54, inciso 5, ele tem referência genérica a uma suposta, aspas, conduta homicida, e não descreveu qual seria essa conduta homicida. Então, partindo do pressuposto que houve uma descrição típica, houve um crime, no lançamento, não houve lançamento, partindo desse pressuposto, também a acusação descreveu qual seria a conduta homicida da empresa. E nesse caso específico, já há um julgamento a esse respeito no trâmite, porque a pessoa jurídica foi denunciada, e ela é integrante desse mandado de segurança, mas em relação aos mesmos fatos, duas pessoas físicas também foram denunciadas. E em relação a essas duas pessoas físicas, que é um processo que também tem paralelo a esse, os das pessoas físicas, dos dois executivos dessa empresa, em relação a essas duas pessoas físicas, já existe um RHC, na verdade são os dois RHCs, 177101 do Ceará e 177161 também do Ceará, os dois do Ceará, em que a Procuradoria-Geral da República já apinou o documento da ação penal em relação aos mesmos fatos para a pessoa física. E, segundo o parecer do Ministério Público, não obstante a alegação da inépcia da denúncia, merece ser da denúncia, merece ser apreciada e conhecida. Observe-se, diz o Ministério Público, que a denúncia não descreveu com precisão a conduta do acusado, no caso, as duas pessoas físicas, né? Não há imputação, não se atribui um fato específico para que possa ser contrastado com tal e tal tipo penal. Então, esse é o parecer ministerial em relação aos dois RHCs em relação à pessoa física. Isso eu posso dizer aqui no presente mandado de segurança em relação à pessoa jurídica. Essas são as duas teses em relação à inépcia da denúncia. Mas há tese também que se sustenta nesse mandado de segurança em relação à ausência de justa causa. E para ser muito objetivo, para que houvesse crime ou uma denúncia acta, justa causa, o crime teria que ter os seguintes elementos. O lançamento de resíduos, é isso que eu fiz menção, que esse lançamento estivesse de desacordo com as exigências legais,
fez que causasse poluição, e que essa poluição, claro, que fosse em níveis tais a provocar dano à saúde humana e à ordem. Bom, como eu disse, com base nos próprios documentos que se fundamentavam a denúncia, como se diz, respeito à análise probatória dos autos, com base no que está escrito da denúncia, dos documentos da denúncia, com base nisso, houve lançamento de resíduos. Os documentos falam que a amostra foi colhida na própria estação de tratamento. Depois, que tivesse em desacordo com as exigências legais. É claro que essa amostra estava em desacordo com a portaria, porque ela estava no local para ser tratada, analisada. Depois, a comprovação de que esse produto teria sido lançado, não é? E uma vez lançado, causasse a poluição. Como eu disse anteriormente, isso acabou não acontecendo, porque não poderia ser demonstrado, porque o produto foi colhido na própria estação de lançamento. Então, não há justa causa na denúncia, que é um dos elementos da condição da ação penal, nesse caso específico. São esses, com base nesses dois aspectos, que o integrante desse mandado de segurança sustenta com muita convicção que deve ser concedida a segurança para trancar a ação penal por ser uma medida de justiça. Pois não, doutor. Concedo a palavra à Sua Excelência, o Procurador de Justiça, doutor Domingos Sávio, para suas considerações em igual tempo regimental. Excelência, em consonância com o parecer tão bem lançado, tão bem elaborado pelo colega procurador, doutor Irã Coelho Cílio, eu realço a parte final, em que o Ministério Público manifesta-se pelo não conhecimento do presente mandado de segurança e, alternativamente, caso Vossa Excelência entenda por conhecer, que seja denegada a ordem, de sorte que insistimos em todo o conteúdo do parecer já acostado aos autos, Excelência. Pois não. Devolvo a palavra ao eminente relator. Desembargador, o senhor está sem áudio. Gostaria que fosse indagado as partes se contentam com a leitura do projeto de ementa. Alguma objeção quanto à leitura da proposta de ementa? Nenhuma, Excelência. Ok. Com a palavra, o desembargador Carneiro para ler o projeto de ementa. Mandado de segurança criminal. Insurgência em face da decisão de recebimento da denúncia. Decadência configurada. Direito de requerer mandado de segurança extinto decorrido 120 dias da ciência do ato impugnado. Exegese do artigo 23 da Lei número 2016/2009. Extinção do mandamus com resolução de mérito. Artigo 487(2) do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 23 da Lei número 2016/2009. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sumitomo Chemical Brasil, Indústria Química, S.A., contra a decisão proferida pelo juiz de direito da segunda vara criminal de Maracanã, e nos autos da ação penal número 2081, dígito 24.2017.8.06.0117, entender por manter o recebimento de denúncia apresentada pelo parquet. 2. No caso, a denúncia oferecida nos autos da citada ação e a costa das folhas 174 a 188 presente feito, foi recebida na data de 2 de janeiro de 2019. Data de liberação nos autos digitais, com confirmação de recebimento da decisão de folhas 181 a 182, na data de 17 de julho de 2019. Data de liberação nos autos digitais e com mandado de estação cumprido, as folhas 186, consoante certidão de folha 187, datado de 5 de setembro de 2019. Após o que foi apresentada a resposta à acusação, consoante
depreende dos folhas 189 a 199 seguintes dos autos originários. 3. O mandado de segurança em análise somente foi impetrado na data de 11 de novembro de 2022, ou seja, mais de 3 anos após a ciência da decisão impugnada, que recebeu a exordial acusatória. Como o prazo de decadência do direito à impetração não se suspende, nem se interrompe desde que iniciado e esgotado o referido prazo, não é cabível a impetração do remédio constitucional. 4. Haverá resolução de mérito quando o juiz exige ofício ou requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, nos termos do artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente. 5. Mandado de segurança extinto com resolução do mérito. Este é o meu voto, excelência. Colho o voto da desembargadora Silvia. Boa tarde, excelência. Eu recebi os advogados e os ouvi atentamente. E aqui, pelo voto do eminente embargador Francisco Carneiro Lima, eu vou ter que me acostar por razões unicamente processuais. Eu também me acosto ao entendimento do eminente relator, realçando que o ponto nodal aqui, né, a essência do julgamento, refere-se a uma questão objetiva, até mesmo de ordem aritmética, né? Com relação a prazo para a interposição do mandado de segurança, no caso, como bem pontuado, no voto do relator, prazo decadencial, demonstrado por ele, a sua ocorrência, né, já há algum tempo. Então, não há como não acompanhar o entendimento da relatoria. Proclamo, portanto, o resultado. A Câmara, primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, julgou extinto o mandado de segurança com resolução de mérito, nos termos do voto do relator, entendendo pela ocorrência da decadência. Senhor presidente, peço licença para retirar essa sessão solene, não serei novamente render as homenagens a essa coluna. Com licença. Pois não, doutor. Próximo processo refere-se ao item 1 do roteiro, também mandado de segurança, de número 6311-79, dígito 89, ponto 2022, ponto 8, ponto 06, ponto sequência de 4 zeros, em que são impetrantes Google Brasil Internet Limitada, Google LLC, impetrado o juiz de direito da comarca de Ubajara, sob relatoria da eminente desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, a quem concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vou ler o relatório. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Google Brasil Internet Limitada e Google LLC contra a decisão judicial prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ubajara, a fim de subsidiar a investigação do crime de homicídio qualificado praticado contra Valdeci de Jesus Salles, no processo de número 0200190, dígito 25.2022.8.06.0170, a autoridade policial formulou representação ao juízo impetrado, solicitando a quebra de sigilo telemático à empresa Google do Brasil de a contas e nome de usuário e todos os números de IP que foram usados associado a smartphone com sistema Android para ter acesso ao serviço da companhia em um raio de 100 metros das coordenadas geográficas. Latitude 3.844667, longitude 40.919978, no período abrangido entre 12 de 2 de 2022 às 4 horas e 12 de 2 de 2022 às 6h10. B.
Fornecimento do número de identificação internacional de equipamento móvel, e-mail, e e-mails associados aos aparelhos e usuários que recorreram ao serviço da companhia, bem como os dados cadastrais às respectivas linhas telefônicas em um raio de 100 metros das coordenadas geográficas, latitude e atitude que eu já disse, né? O pedido foi deferido pela autoridade coatora no dia 1 de 3 de 2022. Conforme se extrai da decisão anexada às folhas 105 e 106. Nesse passo, alega os impetrantes que a ordem judicial é genérica e exploratória e que viola o regime constitucional e legal da privacidade e proteção de dados pessoais de usuário de aplicações de internet, em virtude do risco concreto de afetação de número elevado de pessoas inocentes e alheias ao caso investigado. Aduzem também que não há previsão legal para a quebra de sigilo com base apenas em coordenada geográfica e que a medida é desproporcional. Diante disso, pleiteio a concessão da segurança para que a decisão vergastada seja anulada no que tange às impetrantes, bem como as medidas coercitivas decorrentes de seu não atendimento. Despacho inicial solicitando pedido de informações e dando seguimento ao feito, à folha 125. Informações prestadas pela autoridade coatora às folhas 139 e 142. Estado a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer às folhas 154 e 159, sugerindo o conhecimento da impetração, mas a denegação da ordem. É o relatório. Concedo a palavra a Sua Excelência, o doutor advogado Fernando Sanches de Souza, para apresentar suas razões em sustentação oral, pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde a todos. É uma honra e uma alegria comparecer a essa igreja, primeira Câmara Criminal, para a realização dessa sustentação oral em nome da Google. Excelências, eu gostaria de começar agradecendo por toda a atenção dispensada ao caso, também por terem recebido memoriais. Muito obrigado. Na sustentação oral, de início eu gostaria de tecer breves considerações sobre o objeto do mandado de segurança, para em seguida passar brevemente por dois fundamentos autônomos que, a nosso ver, justificam a concessão da segurança. O objeto desse mandado de segurança se trata de uma ordem de quebra de sigilo sobre dados de histórico de localização de um conjunto indeterminado de usuários. Neste aspecto, eu gostaria de logo de início registrar que a Google cotidianamente dá cumprimento a ordens de quebra de sigilo, inclusive sobre dados de histórico de localização, e mantém um diálogo constante com autoridades, buscando sempre cooperar com investigações criminais e nas diversas searas em que a empresa é requisitada. Nesse aspecto, a única razão pela qual essa ordem específica ela é trazida para a apreciação de Vossas Excelências é pelo fato dela destoar daquilo que é o padrão em matéria de quebras de sigilo. Palavras, essa ordem ela não é voltada, ela não tem como alvo um suspeito ou alguém relacionado à investigação. Ela é voltada contra toda uma coletividade de pessoas, tão somente pelo fato dessas pessoas terem reportado localização em área, no município, nesse caso específico, em área no município de Ubajara. Em outras palavras, pessoas que residem no local, que estavam transitando pela área indicada pela investigação, podem ser arrastadas para uma investigação criminal, muito embora não exista nenhum indício de suspeita em relação a elas. Excelências, o que a Google sustenta nesse mandado de segurança, se eu pudesse resumir em uma frase, seria a necessidade de justa causa para a relativização de garantias fundamentais, que é evidenciada a partir de uma demonstração de um liame mínimo entre aqueles que serão afetados pela medida investigativa
e o que está sendo investigado. No caso concreto, essa justa causa, uma vez que pessoas insuspeitas e inocentes terão os seus direitos à privacidade, à intimidade, ao sigilo de dados, à proteção de dados pessoais relativizados, muito embora não tenham dado nenhuma causa para isso, e sequer tenham qualquer relação com o que está sendo investigado. A nosso ver, esse tipo de medida contraria a presunção da inocência, o devido processo legal e tudo aquilo que o ordenamento jurídico brasileiro preleciona em matéria de quebra de sigilo. Ainda dentro dessa contextualização e uma breve apresentação da hipótese apresentada nesses autos, eu gostaria de destacar que essa medida foi proferida em investigação que atualmente já conta com ação penal proposta, em que a denúncia apresentada pelo Ministério Público já aponta quem são os autores, a motivação e como é que esse crime foi praticado, de modo que não se mostra razoável a quebra de sigilo de pessoas inocentes e insuspeitas quando o crime já está elucidado. Dentro dessa perspectiva, excelências, eu gostaria de agora passar pelos dois fundamentos autônomos que, a nosso ver, justificam a concessão da segurança. O primeiro deles, e como até já foi destacado no relatório, seria justamente a inexistência de previsão legal para um tipo de medida como essa, que pretende a quebra de sigilo indiscriminada de pessoas. Em outras palavras, o que nós sustentamos é que o ordenamento jurídico brasileiro ele estabelece hipóteses bastante claras para a relativização de garantias fundamentais e para quebra de sigilo. E todas essas hipóteses, seja o Marco Civil da Internet, seja a Lei de Interceptações, seja o decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet, estou aqui citando diferentes diplomas legais apenas, ele sempre pressupõe a justa causa que eu mencionei há pouco, que é essa relação, ainda que mínima, de quem será afetado com a investigação. E tudo isso decorre daquilo que a própria Constituição preleciona ao prestigiar o princípio da presunção da inocência e o devido processo legal. Nessa toada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tradicionalmente veda ordens de caráter exploratório, denominadas pela Corte e pela doutrina como ordens de Fish and Expedition, operações de pescaria de suspeitos, que é justamente o que nós temos aqui. Há uma requisição massiva de dados, a maioria, ou talvez a sua totalidade, sem qualquer pertinência com a investigação, para se a partir disso pinçar elementos ou suspeitos que pudessem, em tese, ser úteis. Esse tipo de medida contraria aquilo que a Constituição estabelece, contraria o que a jurisprudência do Supremo tradicionalmente prestigia. E é dentro dessa perspectiva, excelências, vale destacar que há uma crescente preocupação com a proteção de dados pessoais. O Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, tem afirmado um direito autônomo à proteção de dados pessoais. E justamente esses julgados do Supremo levaram o Congresso Nacional a editar uma emenda constitucional incluindo o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, na própria Constituição de forma ali expressa. Nesse contexto, uma medida investigativa tão gravosa como a que nós trazemos para a apreciação de Vossas Excelências está em patente desacordo com aquilo que, de forma recentemente, o Supremo tem destacado como algo que deve ser prestigiado e protegido. Dessa perspectiva, eu gostaria também de destacar que, não por acaso, houve o reconhecimento recentemente da existência de repercussão geral dessa matéria de quebras de sigilo de pessoas indeterminadas pelo Supremo Tribunal Federal em acórdão proferido em recurso extraordinário interposto pela própria Google. A nosso ver, o reconhecimento da repercussão geral dessa discussão, que aponta que o Supremo Tribunal Federal, em breve, dará a palavra final sobre esse tipo de medida investigativa, aponta para o caráter heterodoxo e grave desse tipo de providência. E dentro, ainda, desse raciocínio que eu tenho aqui trazido a Vossas Excelências, eu gostaria de registrar que diversos tribunais de justiça espalhados pelo Brasil
tem cassado esse tipo de medida em acórdãos recentíssimos. Nos memoriais que nós encaminhamos a Vossas Excelências, nós indicamos como anexo uma tabela de precedentes que ilustram julgados de tribunais de justiça como de São Paulo, do Rio Grande do Norte, do Piauí, do Acre, de Goiás, do Rio Grande do Sul, cassando medidas análogas justamente em razão da inconstitucionalidade desse tipo de ordem. Da mesma forma, o Tribunal de Justiça do Ceará tem jurisprudência majoritária pela invalidade, pela inconstitucionalidade dessa medida. Inclusive, há julgado dessa própria Câmara que concluiu nesse sentido. Desse modo, o que nós sustentamos e o que nós pedimos nesse caso é a concessão da segurança justamente diante dessa ausência de previsão legal para uma medida tão gravosa que arrasta pessoas inocentes e insuspeitas para o meio de uma investigação sem justa causa. Dentro desse raciocínio, Excelências, o próximo ponto que eu gostaria de destacar seria um outro fundamento autônomo para a concessão da segurança nesse caso, que seria a desproporcionalidade desse tipo de medida, especialmente fazendo uma análise à luz das circunstâncias fáticas desse caso. Ainda que se pudesse, então, admitir em tese a possibilidade de uma quebra de sigilo coletiva, genérica e exploratória, no caso concreto, ela seria desproporcional pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, Excelências, ela parte de uma série de premissas que não se mostram factíveis na realidade. Por exemplo, a investigação, ela entende que seria possível encontrar elementos ou encontrar suspeitos a partir desse tipo de ordem. No entanto, para que isso pudesse ocorrer, seria necessário que aqueles que praticaram o crime estivessem portando um celular, que esse celular estivesse vinculado a uma conta verdadeira da Google, com o serviço de histórico de localização ativado, e mais do que isso, que esses dados não tivessem sido apagados ou editados pelo próprio criminoso. O fato desses dados serem editáveis aponta que, muito provavelmente, apenas pessoas inocentes, sem relação com os fatos, serão atingidas por essa ordem. Da mesma forma, esses dados estão sujeitos a uma série de imprecisões técnicas que levam a pessoas sem relação, que não estavam na área em questão, a serem incluídas nessa área, e pessoas que estavam a não aparecerem nos registros. Isso por qual razão? Esse serviço não foi pensado para investigações criminais. E é por isso que ele está sujeito a essa série de imprecisões. Ainda que a inadequação da ordem pudesse ser superada, como eu destaquei logo no início, essa medida ela é desnecessária com todas as vênias no atual cenário. Isso por qual razão? Nós, como anexo aos memoriais que foram enviados ao gabinete de Vossas Excelências, nós compartilhamos cópia da denúncia e da decisão que recebeu a denúncia relativa a esse caso. E esses documentos, eles relatam que esse crime, na verdade seria um crime de homicídio, foi praticado por questões patrimoniais, em que a esposa da vítima e o filho da vítima, que não aguentavam mais viver em um contexto de briga e discussão em relação a como é que a divisão dos bens seria feita, contratou um matador e uma pessoa que conhecia a vítima para apontá-la a esse matador, e assim promoveram a execução da pessoa em questão. Toda a forma como isso ocorreu, os detalhes dessa investigação, encontram-se fartamente acompanhados de elementos que acostam a denúncia, de modo que não há justificativa para se relativizar a privacidade, a intimidade, o sigilo de dados de pessoas inocentes e suspeitas nesse contexto. Da mesma forma, a própria decisão impetrada padece de vício de fundamentação, uma vez que tão somente aponta dispositivos legais sem aplicá-los efetivamente nos casos concretos. E mais do que isso, sem justificar por qual razão uma medida tão gravosa ainda seria necessária nas circunstâncias fáticas que eu destaquei a Vossas Excelências. Por fim, Excelências, essa medida ela é patentemente desproporcional também em sentido estrito. Isso por qual razão? Pretende-se, a partir de suposições, de premissas fáticas, pensar suspeitos, admitindo dano colateral de arrastar pessoas inocentes para uma investigação criminal. Esse tipo de medida destoa de tudo aquilo
que se seleciona atualmente em matéria de proteção de dados pessoais. E mais do que isso, contraria o espírito da Constituição Federal, que por si só prestigia o Estado democrático de direito, no qual esse tipo de relativização de garantias fundamentais, sem necessidade, sem que essa medida se mostre em tese útil, não pode, com todas as vênias, ocorrer. Excelências, aqui essa é apenas uma síntese das razões pelas quais nós pedimos a concessão da segurança no presente mandado de segurança. Muito obrigado. Concedo a palavra ao Ministério Público por igual tempo regimental. Senhor presidente, o caso foi bem abordado no parecer, juntado aos autos, de sorte que, sem necessidade de me alongar, eu reitero integralmente o conteúdo do parecer lançado, ou seja, no sentido de que seja negado o mandamus, ora em discussão, Excelência. Devolvo a palavra à desembargadora Lígia, relatora. Como o voto já foi lido, eu peço permissão às partes para ler sua emenda, proposta de emenda, se for possível. Alguma objeção com relação à leitura apenas da proposta de emenda, haja vista que se trata de processo já conhecido da turma julgadora e votado através do voto provisório? Sem objeção. Sem objeção, Excelência. Pois não. Então, com a palavra a desembargadora Lígia para a leitura da proposta de emenda. Mandado de segurança criminal, representação da autoridade policial para a quebra de sigilo de dados telemáticos, pedido deferido pela autoridade coatora, alegação de violação à privacidade e intimidade, não acolhimento, direitos que não são absolutos, decisão fundamentada, relevante interesse público e previsão legal no artigo 22 da Lei nº 12.965/2014. Precedente do STJ, decisão mantida, segurança denegada. Primeiro, busca a presente impetração, em síntese, anular a decisão prolatada pela autoridade coatora que, em acolhimento à solicitação formulada pela autoridade policial, deferiu o pedido de acesso de registro de conexão, nome de usuário e dado de geolocalização, a fim de subsidiar a investigação do crime de homicídio qualificado. Está sendo apurado no processo de número 0200-190, dígito 25.2022.8.06.0170. 2.1. Em que pese os argumentos da impetrante que apontam que a decisão foi genérica, melhor sorte não assistes. Percebe-se da leitura dos pedidos formulados pela autoridade policial e do deciso que o pleito deferido especifica o raio de alcance, datas e horas de quebra do sigilo de dados telemáticos. E isso se faz necessário em defesa de interesse da coletividade, uma vez que se apura crime de gravidade extrema, havendo relevante interesse público diante dos indícios de prática criminosa. Somando-se a isso, verifica-se que não há nenhuma suspeita acerca da autoria do delito. Não há testemunho suficiente para ajudar a elucidar o fato criminoso, bem como inexiste filmagem do local, figurando necessário, portanto, o acesso a registro de conexão, nomes do usuário e dado do horário das coordenadas geográficas apontadas, que se refere ao local do crime. Ademais, os direitos individuais, como o da privacidade, bem como de sigilo telefônico e dados bancários, não são absolutos, de modo que podem ser afastados por decisão fundamentada, justamente diante de relevante interesse público sobre o particular, sendo esse exatamente o caso dos autos, que busca coibir prática delitiva grave, e assim assegurar a garantia da ordem pública em prol da coletividade. 4. Dessa forma, não há ilegalidade capaz de descaracterizar a determinação quanto à quebra de sigilo.
5, segurança denegada. É como voto. Colho o voto da eminente desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Acompanho o voto, ratifico o voto provisório, como bem ressaltado aqui pela eminente relatora, de que esses direitos constitucionais albergados na Constituição, como o direito à privacidade e o direito à intimidade, eles não são absolutos diante do sopesamento do caso concreto, que é exatamente o interesse público, a busca dessa investigação de pretenso crime coletivo. E por todos esses motivos, acompanho bem lançado o voto, parabenizando também a sustentação oral do advogado, que falou muito bem nos princípios democráticos do direito, mas esse sopesamento, no caso concreto, aqui não tem guarida em face da impetrante Google. E assim como voto. Pois não. Colho o voto do eminente desembargador Carneiro Lima. Excelência, eu acompanho a relatora, integralidade. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade, denegou a ordem, nos termos do voto da eminente relatora. Próximo processo é o que consta no item 11 do roteiro. Aliás, perdão, 21. 21. Item 21. Isso. Item 21 do roteiro. Traz a apelação de número 13.613, dígito 47, ponto 2017.8.06.0035, em que é apelante W dos SB. Também apelante AV da S, AF da C, RS de L, MAF da C, SMFM, MVR da S, JSBF e apelado o Ministério Público, sob relatoria do desembargador Francisco Carneiro Lima, revisão da desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega. Concedo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, gostaria que fosse indagado as partes, dispensa a leitura do relatório. Pois não. Me reporto a Sua Excelência, o doutor Lucas Brendo Correia Bezerra, patrono da parte apelante JECBF, para saber se tem alguma objeção quanto à dispensa da leitura do relatório, haja vista que se trata de processo já do conhecimento da turma julgadora, porque prolatado o voto provisório, bem como também estendo a indagação ao Ministério Público. O Ministério Público dispensa a leitura, Excelência. Sem oposição, Excelência. Ok. Sendo assim, portanto, já concedo a palavra ao doutor Lucas Brendo Correia Bezerra, para que, falando na defesa da parte apelante JECBF, apresente suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Muito obrigado, desembargador Mário Parente Teófilo Neto, presidente desta egrégia Câmara, desembargadora Lígia Andrade, desembargadora Lira Ramos, desembargador relator Francisco Carneiro, desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega, ilustríssimo representante do Ministério Público, doutor Domingos Sávio de Freitas, a quem cumprimento a todos. Excelência, trata-se de apelação contra a condenação que buscava apurar a suposta prática dos delitos previstos no artigo 33 e 35 da Lei de Drogas, bem como do artigo 14 da Lei 10.826, da Lei de Armas. Excelência, segundo a
narrava a denúncia, no dia dos fatos em questão, policiais militares teriam recebido uma denúncia anônima de que na residência localizada na rua L, número 2, bairro Coab, município de Aracati, haveria certa quantidade de droga armazenada. Então, munidos unicamente desta denúncia anônima, sem realizar qualquer tipo de campana, qualquer tipo de diligência prévia, se deslocaram até esta residência, oportunidade na qual avistaram a pessoa de Erenildo Vitor da Silva na frente desta residência, deitado em uma rede, o qual, ao ver a polícia, teria se levantado e deixado cair uma arma. Bem como, nesta mesma ocasião, as apelantes Ângela e Maria Vitória, ao verem a polícia nesta situação, teriam corrido para dentro do imóvel. Então, diante deste contexto fático, a polícia resolveu por invadir o domicílio, dentro do qual, após intensa busca, não estava à vista, não estava a olhos nus, encontraram uma certa quantidade de droga. E após esta apreensão, segundo a denúncia, segundo as testemunhas policiais, a pessoa de Ângela, supostamente de livre e espontânea vontade, teria dito aos policiais outra residência onde também haveriam drogas, e se deslocaram para essa residência, e também, sem qualquer tipo de mandado de busca e apreensão, invadiram a residência. E após essa segunda invasão, ainda se dirigiram a uma terceira casa, onde estava o ora apelante, e também invadiram esta residência, supostamente indicado por Ângela, de livre e espontânea vontade, segundo narraram as testemunhas policiais. Acontece que o ora apelante não se encontrava de posse de qualquer material ilícito. Isso está dito na denúncia, está dito na sentença. Mesmo assim, o mesmo foi processado, sendo condenado a uma pena final de 12 anos e 10 meses de reclusão, pela suposta prática dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. Peço vênia, neste momento, excelências, para ler o trecho da sentença que afastou esta preliminar de ilegalidade, a qual foi suscitada nos memoriais defensivos, nada obstante, foi afastada na sentença com as seguintes razões. Com relação à ilicitude da busca e apreensão domiciliar, tal alegação não merece prosperar, eis que os réus Erenildo, Ângela, Samuel e Robério Simeão, após denúncia anônima e diligências da Polícia Militar, que foi deslocamento até esta casa, foram abordados dentro do imóvel situado na Rua L, número 2, na Coab, neste município de Aracati, onde foram encontradas drogas diversas, arma de fogo, munições e outros apetrechos descritos no auto de apreensão, confirmando as fundadas suspeitas dos milicianos de que ali dentro estava ocorrendo tráfico ilícito de drogas. Ressalte-se que a denúncia anônima, via 190, dava conta que naquela residência havia intensa movimentação de compra e venda de drogas ilícitas, e que referido imóvel também estaria sendo utilizado para a prática de outros crimes. Inclusive, o réu Erenildo estava deitado numa rede fora da casa, e quando os policiais se aproximaram, levantou-se abruptamente e deixou cair um revólver cromado calibre 32 com 6 munições, e foi apreendido pelos agentes. Por sua vez, as réis Ângela e Samuel, companheiros, tentaram se evadir no momento da abordagem a Erenildo, razão pela qual também foram abordados, tendo a polícia feito a revista pessoal e domiciliar. Portanto, legítima a atuação dos policiais militares. Isto porque, em crimes de natureza permanente, como é o tráfico ilícito de drogas, a jurisprudência é uníssona no sentido de que, havendo fundadas suspeitas de cometimento de crimes em residência, é ilícita a entrada de agentes policiais sem autorização do proprietário, ainda que mediante arrombamento, sem que tal atitude configure mácula a princípios constitucionais do agente permanecer em flagrante. Então, excelência, pela leitura da própria sentença, percebe-se que a alegada fundada suspeita dos policiais somente foi confirmada posteriormente à invasão do domicílio.
A denúncia anônima dava conta do crime de tráfico de drogas, não dava conta do crime de ter uma arma, do artigo 14 da lei de armas. E neste sentido, excelências, é que o Supremo Tribunal Federal, ao firmar o tema 280 de repercussão geral, sufragou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente estatal. E quanto a este crime, quanto a este julgado, extraio ainda trecho da emenda que fala que não será a constatação da situação de flagrante posterior ao ingresso que justificará a medida. Os agentes estatais devem mostrar que havia elementos mínimos a caracterizar as fundadas razões de justa causa para a medida, fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, verificadas antes da invasão e não posteriormente, excelências. Então, o contexto fático aqui apresentado, excelências, foi que policiais militares, não civis, não possuíam qualquer incumbência para fazer investigação, deslocaram-se para uma casa após receberem denúncia anônima de que dentro daquela casa estaria acondicionada certa quantidade de droga. Ao chegar na referida residência, sem a prática de qualquer diligência anterior, viram uma pessoa na rede, do lado de fora da casa, a qual se levantou e deixou derrubar uma arma. Bem como os outros recorrentes correram para dentro da casa ao avistarem a polícia. Ocorre, excelências, que o STJ já sufragou o entendimento de que a existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas, somada à fuga do acusado ao avistar a polícia por si sós, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial. STJ, 5ª Turma, RHC 89853, SP. Da mesma forma, excelências, em diversos julgados, o STJ já entendeu que, ainda que o agente estivesse portando droga na frente de sua casa, isso não seria fundamento suficiente para se constatasse fundadas razões de que dentro da casa haveria droga acondicionada. A posse de droga, estou falando de droga, a posse de droga fora da casa não é fundada razões para crer que dentro da casa também haja droga. E no caso em questão, sequer a droga que foi apreendida com a pessoa que estava fora da casa. Foi uma arma, coisa que não tinha absolutamente nenhuma relação com a suposta denúncia anônima relatada. Bem como que a fuga de acusado para dentro da casa não constitui fundada razão para o ingresso em domicílio sem autorização judicial. E trago aqui, nesse momento, excelências, trecho do voto do desembargador Mário Parente Teófilo Neto, proferido na última sessão, na apelação 0032-331, dígito 34, 2016, em que o nobre desembargador pontuou que cabe salientar que quando a jurisprudência consagra a existência de investigações em andamento como justa causa para o ingresso domiciliar, são investigações que indiquem, de algum modo, elementos de existência do cometimento de crime. O fato por si só, isolado, de um crime permanente não justifica a entrada, pois, repito, é necessário que haja fundadas razões que levem os investigadores a crerem que há um cometimento de um ilícito penal. Portanto, a mera intuição acerca de eventual crime não configura por si só justa causa a permitir o ingresso em seu domicílio, sem seu consentimento, que deve ser mínima e seguramente comprovado, sem determinação judicial. Não havia autorização judicial e sequer a menção à autorização por parte das pessoas para a entrada em domicílio, tendo-se justificado o juízo de piso na existência de crime permanente. Mas, como bem já dito,
A existência de crime permanente por si só não autoriza, ainda que verificada posteriormente à invasão, a entrada em domicílio de forma desautorizada. Acaso superada essa preliminar de mérito, excelências, há de se ter em conta ainda a ocorrência da prática da chamada Fishing Expedition, no presente caso, haja vista que, após a entrada no domicílio, a polícia fez vasta busca na residência até encontrar o material entorpecente. Portanto, não foi um encontro fortuito por conta da entrada no domicílio. Houve uma verdadeira busca, além da entrada desautorizada. Então, nos termos da já consagrada jurisprudência, inclusive reconhecida já pelo Tribunal de Justiça do Ceará, é ilegal a prática do Fishing Expedition. Então, é com essas considerações, excelência, que se requer o reconhecimento da nulidade na forma de obtenção de provas do presente caso. É o que se requer, excelência. Pois não, concedo a palavra ao Ministério Público por igual tempo. Senhor presidente, não obstante a brilhante explanação feita pelo Dr. Lucas Correia, eu me acosto ao parecer do Ministério Público, que também foi muito bem elaborado pela colega procuradora doutora Nádia Costa Maia, razão pela qual nós pugnamos pelo improvimento do apelo. Devolvo a palavra ao eminente relator. Excelência, eu gostaria que fosse indagado as partes contendo com a leitura do projeto de emenda. Alguma objeção da defesa ou do Ministério Público? Nada a opor, Ministério Público. Sem objeção, excelência. Com a palavra o desembargador Carneiro para a leitura da proposta de ementa. Penal, processual penal, 8 operações criminais, tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico, preliminar de unidade por invasão de domicílio, rejeição, situação de flagrante delito, justa causa, configuração de crime permanente, preliminar de nulidade por desvio de finalidade, não acolhimento, fundadas razões, não configuração do Fishing Expedition, análise do mérito, pleito absolutório do tráfico de drogas, impossibilidade. Para 7 apelantes, autoria e materialidade amplamente comprovada nos autos. Validade e idoneidade dos depoimentos dos policiais militares. Necessidade de absolvição em relação ao réu Robério Simeão de Lima. Princípio indúbio pro réu. Absolvição do delito de associação para o tráfico. Inviabilidade. Ânimos associativos demonstrado. Estabilidade permanente. Pedido de aplicação da minorante relativa ao tráfico privilegiado. Inviabilidade. Condenação pelo crime do artigo 35. Dedicação às atividades criminosas. Pleito da Ré Maria Vitória Rebouças da Silva para recorrer liberdade. Incognoscibilidade do ponto. Prejudicialidade. Preclusão lógica. Pedido de reanálise da dosimetria. Acolhimento. Fixação das basilares em seus patamares mínimos legais. Ausência de individualização da pena. Redimensionamento das penas impostas aos apelantes. Readequação do regime inicial de cumprimento da pena. Recursos dos réus Alisson dos Santos Barbosa, Alexandra Viana da Silva, Ângela Ferreira da Costa, Roberto Simeão de Lima, Michael Anderson Ferreira da Câmara, Samuel Matheus Ferreira Mota e José Ednato Capelo Bessa Filho, conhecidos e parcialmente providos. Recurso da Ré Maria Vitória Rebouças da Silva, parcialmente conhecido e parcialmente provido na parte conoscível. 1. Apelantes condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. Como é disso, o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. 3. Conforme se extrai dos autos, os policiais militares dispõem de diversas informações de que no primeiro imóvel, localizado na Rua L, número 2, bairro Coab, havia intensa movimentação de compra e venda de drogas, tendo recebido ainda uma ligação anônima no dia dos fatos, dando conta de que estavam ocorrendo traficantes no local, e que a pessoa suspeita da prática de um crime de homicídio
estavam no imóvel. Diante dessa situação, os policiais militares dirigiram ao local e visualizaram a pessoa de Herenildo Vitor da Silva, conhecido por Bolinha, que estava na rede. E ao avistar a composição, levantou-se correndo e deixou uma arma de fogo cair. Momento em que os policiais militares procederam à sua abordagem e consequente prisão em flagrante. Tendo ingressado na residência a partir de tal situação, o que, ao meu entender, devidamente amparados pela situação de flagrante delito. Ademais, as informações trazidas aos autos demonstram que os policiais militares se dirigiram ao segundo imóvel, localizado na Praia de Canoa Quebrada, após informações prestadas pela ré Ângela Ferreira da Costa, que disse que seu filho e Ednardo estavam lá, tendo Ângela na viatura apontado para a pessoa conhecida como Sandrinha, de nome Alexandre Viana da Silva, e que no imóvel estavam as pessoas de Michael, Vitória e Varisson, os quais correram para o interior do local ao visualizar os policiais militares. Assim, não se visualiza ilegalidade na entrada no domicílio dos réus quando decorrente de situação de flagrância, uma vez que o delito de tráfico de drogas em alguns dos verbos núcleos do tipo penal configura o crime permanente, tais como guardar ou ter em depósito, motivo pelo qual rejeita a preliminar suscitada pela defesa. 4. Em relação à alegada defensiva de que houve desvio de finalidade, constatou-se, portanto, as fundadas razões para as diligências realizadas, não sendo estas fruto de uma operação randômica ou possível Fish Expedition, feito na abordagem policial, pois a partir de informações obtidas via denúncia anônima, houve o comparecimento da residência dos réus, tendo as apelantes Ângela Ferreira da Costa e Alexandre Viana da Silva colaborado para a apreensão de drogas e consequente prisão em flagrante dos correios, motivo pelo qual rejeita a preliminar de nulidade suscitada pela defesa. 5. Análise do mérito de recurso. Em relação ao pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas, entendo que a condenação deve ser mantida para 7 apelantes, virtude do acervo probatório coligido aos autos, ser imperioso em apontar a autoria delitiva aos apelantes, descrevendo minuciosamente como se deu a abordagem de cada um deles, assumindo importância o testemunho dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante. 6. Em relação ao réu Roberto Simão de Lima, nenhum policial militar disse conhecer o réu como traficante, e em juízo afirmou-se que ele é usuário que pegava lavagem de roupa, não havendo, portanto, nenhuma prova contundente da prática dele de tráfico de drogas pelo apelante. Não podendo a condenação, subsistir presunções de que ele teria conhecimento de que havia prática de tráfico de drogas no local, apenas por trabalhar com serviços domésticos. Dessa forma, a autoria do apelante resta duvidosa para o crime de tráfico de drogas, sendo impositiva a sua absolvição, com respaldo no princípio indúbio pro réu, em relação ao delito do artigo 33 da Lei de Drogas. 7. No tocante ao pleito defensivo de absolvição do delito de associação para o tráfico, observou-se que a condenação dos réus fundamentou suficientemente a severança das circunstâncias da prisão em local conhecido como ponto de venda de drogas, dominado por facção aliada à diversidade e à quantidade de entorpecentes com inscrições alusivas à referida facção e mensagens no grupo de WhatsApp da facção, além da apreensão de arma de fogo, caderneta de anotações e de um veículo que era utilizado no transporte de drogas, demonstrativos do ânimo associativo entre os agentes para a prática do tráfico de entorpecentes. 8. No que diz respeito ao tráfico privilegiado, mantida a condenação por associação para o tráfico, fica prejudicado o pedido de aplicação da referida redutora capitulada, em razão do não preenchimento dos requisitos cumulativos. Agente primário de bons antecedentes que não se dedique às atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Tendo em vista que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a condenação pelo crime do artigo 35 da Lei de Drogas demonstra a dedicação dos réus a atividades ilícitas e a participação em associação criminosa, autorizando a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a concessão do benefício pretendido. 9. Antes de passar às questões relativas às penas dos apelantes, ressalto que o pleito defensivo da apelante Maria Vitória Rebouças da Silva, de concessão ao direito de recorrer em liberdade, deveria ter sido trazido a este tribunal pelo Rio de habeas corpus, uma vez que se trata de direito a ser apresentado até o julgamento do recurso apelatório, de modo que, ratificada a condenação, ocorre a preclusão lógica, com a superveniente perda do objeto.
10. Dosimetria dos réus Walisson dos Santos Barbosa, Alexandre Viana da Silva, Ângela Ferreira da Costa, Michel Anderson Ferreira da Câmara, Samuel Matheus Ferreira Mota, Maria Vitória Rebouças da Silva, José Ednato Campelo Bessa Filho. Ante a não individualização da pena para cada um dos réus, fixa a pena base para o delito de tráfico de drogas no mínimo legal de 5 anos de reclusão, mais 500 dias multa, tornar definitiva a míngua de circunstâncias agravantes caso de aumento ou diminuição de pena. Em relação ao delito de associação para o tráfico, fixa a pena para cada um dos réus ficando a pena base para o delito de tráfico de drogas no mínimo legal de 3 anos de reclusão mais 700 dias de multa, tornar definitiva a míngua de circunstâncias agravantes, caso de aumento ou de diminuição da pena. 11. Em concurso material de crimes, fixa a pena definitiva para os apelantes Walisson dos Santos Barbosa, Alexandre Viana da Silva, Ângela Ferreira da Costa, Michel Anderson Ferreira da Câmara, Samuel Matheus Ferreira Mota, Maria Vitória Rebouças da Silva, José Ednato Campelo Bessa Filho, em 8 anos de reclusão, além do pagamento de 1.200 dias multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, consoante o artigo 33, parágrafo 2º, letra B do Código Penal. 12. Para o réu Roberto Simeão, restante a condenação para o delito de associação para o tráfico, ante a não individualização da pena para cada um dos réus, fixa a pena base para o delito de tráfico de drogas no mínimo legal de 3 anos de reclusão mais 700 dias multa, tornar definitiva a míngua de circunstâncias agravantes, causa de aumento ou diminuição de pena a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme o artigo 33, parágrafo 2º, letra C do Código Penal. Ademais, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena de direito, eis que preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a serem fixados pelo juiz da execução penal. 3. Recursos dos réus Walisson dos Santos Barbosa, Alexandre Viana da Silva, Ângela Ferreira da Costa, Roberto Simeão de Lima, Michel Anderson Ferreira da Câmara, Samuel Matheus Ferreira Mota, José Ednato Campelo Bessa Filho, conhecido parcialmente provido. Recurso da ré Maria Vitória Rebouças da Silva, parcialmente conhecido e parcialmente provido na parte conoscível. Este é o meu voto, Excelência. Pois não. Colho o voto da desembargadora Silvia. Eu ratifico o voto anterior com o relator, Excelência. Eu vou pedir vista desse processo porque vejo que é um processo de certa complexidade em face da pluralidade de réus. E esse fato mencionado de Bador Carneiro no voto de Vossa Excelência, que teria ensejado o ingresso dos policiais a fim de caracterizar a ocorrência de um crime permanente, né? Que foi o fato de um dos denunciados haver se levantado de uma rede e um revólver, uma arma, ter caído, e isso teria, então, justificado esse ingresso dos policiais em face de um eventual flagrante. Como se trata já de processo em que o mérito foi examinado, etc., eu gostaria de ter uma análise mais aprofundada desses fatos e das razões do julgador, né? Para prolatar um voto mais consciente. Por isso eu peço vista desse processo e, em razão disso, o julgamento fica suspenso. Bem, não havendo mais pedido de preferência com sustentação oral, passarei a proclamar os resultados referentes aos demais feitos, né, constantes de pauta, submetidos a julgamento nesta sessão. Obrigado, Excelência, peço licença para me retirar. Agradecemos também, doutor. Julgando, portanto, conflito de competência, item 1, por unanimidade competente, o juízo suscitado. No caso, é o juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Juazeiro do Norte. 2, também conflito de competência, por unanimidade competente, o juiz suscitante, que é o juízo da 5ª Vara do Júri de Fortaleza. 3, por unanimidade, não conhecido o conflito de competência, determinada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a quem compete dirimir o conflito.
envolvendo membro do Ministério Público. Em sede de mandado de segurança, os itens 1 e 2 já foram julgados. Aliás, o item 1, o julgamento está suspenso em razão do meu pedido de vista, e o item 2 já julgado, né? Passamos agora ao julgamento de embargos de declaração. Item 1 dos embargos, por unanimidade, rejeitados. De ofício, desclassificado o crime do artigo 16 para o artigo 12 da Lei 10.826 de 2003. 2, item 2 dos embargos, a desembargadora Lígia é a relatora. Votou pela rejeição desses embargos. No nosso roteiro, consta aqui que faltam os votos da desembargadora Lira e do desembargador Carneiro. Já houve a votação? É o item 2, embargos de declaração. O número dos embargos, desembargadora Lira, é o 5648, dígito 39. É o item 2 dos embargos. 5648, dígito 39. Vossa Excelência acompanha a relatora? E o desembargador Carneiro, como vota? Acompanha o relator, Excelência. Ok, então, por unanimidade, rejeitados os embargos. Item 3, unanimidade também rejeitados. Item 4, unanimidade rejeitados. Item 5, unanimidade providos os embargos. 6, embargos de declaração, também por unanimidade rejeitados. 7, unanimidade rejeitados. 8, unanimidade providos. 9, unanimidade acolhidos. Entramos agora na pauta de número 13/2023, SAGE Digital. Agravo de execução penal, item 1, unanimidade improvido. 2, unanimidade improvido. 3, unanimidade provido. 4, unanimidade provido. 5, unanimidade improvido. 6, unanimidade improvido. 7, unanimidade improvido. 8, unanimidade improvido. Pauta de número 14/2023, SAGE Digital, item 9. Julgando a apelação criminal, unanimidade, parcialmente provido o recurso de MTCCB, improvido o do Ministério Público e prejudicado o recurso de AB de M, IF de A e PHR dos S. Item 10, unanimidade providos, absolvendo-se os apelantes da imputação referente ao delito tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas, nos termos do voto da relatora. 11, unanimidade provido o recurso de RL da SJ, improvido o recurso de JCP dos R. 12, unanimidade improvido. 13, unanimidade improvido. 14, unanimidade improvido. 15, unanimidade improvido. 16, unanimidade provido. 17, unanimidade improvido. 18, unanimidade não conhecido o recurso interposto pela defesa, reconhecendo-se de ofício a extinção da punibilidade. Conhecido o recurso interposto pelo Ministério Público para anular parcialmente a sentença de acordo com o voto do relator. 19, unanimidade parcialmente provido. 20, unanimidade improvido. 21, já julgado com... Aliás, esse
Esse foi o que eu pedi vista, né? Sim. Então, eu me equivoquei, né? O mandado de segurança eu não pedi vista, não. Fora julgado, né? Então, é preciso fazer essa retificação, né? É preciso fazer essa retificação. Vamos voltar aqui ao mandado de segurança. Houve um equívoco de minha parte. Para que não fique constando no áudio algo que não seja aquilo que foi objeto da decisão, né? Então, retificando, né? O item 1, que trata de mandado de segurança de número 631179, dígito 89.2022, por unanimidade fora denegado. Não houve pedido de vista. E o item 2, que já fora julgado também com sustentação oral, né? Muito bem, então estávamos aqui no item 21 das apelações. Item 21 das apelações, sim. Eu pedi vista do processo e, por isso, o julgamento fica suspenso, né? Para registrar e não ter nenhuma dúvida, trata-se da apelação 13.613, dígito 47.2017. Suspenso o julgamento em razão do pedido de vista. 22. Unanimidade parcialmente provido. 23. Unanimidade improvido. 24. Unanimidade parcialmente provido. 25. Unanimidade improvido. 26. Processo de relatoria do desembargador Carneiro, que votou pelo não conhecimento, redimensionando as sanções aplicadas. Bom, no meu roteiro consta que falta o voto da desembargadora Silvia e o meu. O meu eu tenho certeza que eu já votei acompanhando o relator às 10h18, eu terminei minhas votações de hoje. É o item 26, apelação de número 509/70, dígito 65. E eu também já tinha votado. Unanimidade, portanto, não conhecido o apelo, né? 27, unanimidade provido o apelo. 28, unanimidade não. Aqui consta que está aguardando votos. O meu eu votei acompanhando o relator. A desembargadora Silvia também acompanhou, né? Então, sim, temos uma unanimidade pelo improvimento do apelo. 29, unanimidade improvido. 30, unanimidade improvido. 31, unanimidade improvido. 32, unanimidade improvido. 33, unanimidade provido. 34, unanimidade improvido. 35, unanimidade parcialmente provido. 36, unanimidade improvido. 37, unanimidade provido. 38, unanimidade improvido. 39, unanimidade improvido. 40, unanimidade provido o apelo. 41, unanimidade parcialmente provido. 42, unanimidade provido o agravo de execução. 43, unanimidade provido. 44, unanimidade provido. Entramos agora na pauta de número 15/2023, SAGE Digital. 45, unanimidade parcialmente provido, o apelo. 46, unanimidade improvido. 47, unanimidade improvido. 48, unanimidade provido, o recurso de Francisco de Assis Barbosa dos Santos e improvido o recurso do Ministério Público, por unanimidade. 49, unanimidade improvido. 50, unanimidade parcialmente provido. 51, unanimidade improvido. 52, unanimidade provido o recurso do Ministério Público e improvido o recurso de Evandro Quirino do Vale. 53, unanimidade parcialmente provido. 54, unanimidade provido.
55, unanimidade, provido. 56, unanimidade, improvido. 57, unanimidade, improvido. 58, unanimidade, improvido. 59, unanimidade, improvido. 60, unanimidade, improvido. 61, unanimidade, improvido. 62, unanimidade, deferido o pedido de restituição de coisas apreendidas. 63, unanimidade, parcialmente provido o recurso do Ministério Público e improvido o recurso dos réus. 64, unanimidade, parcialmente provido. 65, unanimidade, improvido. 66, unanimidade, improvido. 67, unanimidade, improvido. 68, unanimidade, improvido. 69, unanimidade, improvido. 70, unanimidade, improvido. 71, unanimidade, parcialmente provido. 72, unanimidade, parcialmente provido. 73, unanimidade, provido. 74, unanimidade, parcialmente provido. 75, unanimidade, improvido. 76, unanimidade, parcialmente provido. 77, unanimidade, provido. 78, unanimidade, improvido. 79, unanimidade, provido. 80, unanimidade, provido. 81, unanimidade, parcialmente provido. 82, unanimidade, provido. 83, unanimidade, parcialmente provido. 84, unanimidade, parcialmente provido. 85, unanimidade, parcialmente provido. 86, unanimidade, provido. 87, unanimidade, provido. 88, unanimidade, parcialmente provido. 89, unanimidade, improvido. 90, unanimidade, parcialmente provido. 91, unanimidade, improvido. 92, unanimidade, improvido. 93, unanimidade, parcialmente provido. 94, unanimidade, provido. 95, unanimidade, improvido. 96, unanimidade, improvido. 97, unanimidade, improvido. 98, unanimidade, parcialmente provido. 99, unanimidade, provido. 100, unanimidade, parcialmente conhecido e improvido. 101, unanimidade, improvido. 102, unanimidade, parcialmente provido. 103, unanimidade, improvido. 104, unanimidade, improvido. 105, unanimidade, parcialmente provido. 106, unanimidade, parcialmente provido. 107, unanimidade, improvido. 108, unanimidade, improvido. 107. Perdão. De mesa. 107 foi aquele da desembargadora Silvia, relatora, que pediu, né? A retirada de mesa, né? Portanto, fica suspenso o julgamento, a pedido da relatora. 108, unanimidade, improvido. 109, unanimidade, provido. 110. Processo de relatoria da desembargadora Silvia, com observação de que for adiado para a sessão do dia 16 de maio. Confirma, desembargadora? Então, julgamento adiado do item 110, a pedido da relatora. 111, unanimidade, provido. 112, unanimidade, parcialmente provido. 113, unanimidade, improvido. 114, unanimidade, parcialmente provido. 115, também de relatoria da desembargadora Silvia, com observação de adiamento para a sessão do dia 16. Confirma? Processo adiado a pedido da relatora. 116, unanimidade, improvido. 117, unanimidade, parcialmente provido. 118, unanimidade, não conhecido. 119, unanimidade, improvido. 120, unanimidade, improvido. 121, unanimidade, improvido. 122, unanimidade, improvido, sendo esse o último processo de pauta submetido a julgamento nesta tarde e noite de sessão. Indago a doutora Cíntia para que nos informe quantos processos efetivamente foram julgados. 203 processos julgados em 5 horas de sessão. Algum registro a fazer antes do término? Nada a consignar? Muito bem, não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, declaro encerrada a presente sessão, pedindo aos nobres pares que, por favor, permaneçam
para a gente ter uns 5 ou 10 minutinhos aqui de uma rápida reunião administrativa. Tá bom, desembargador Carneiro? Muito bom. Ok, pode encerrar. Uma boa noite a todos. Viu? Até a próxima terça-feira. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Domingos.